Um rapaz inscrito no meu canal, o Roqueiro Pensador, me pediu para fazer um vídeo falando da diferença entre viver e existir apenas. Porque existe uma diferença. Ou vocês acreditam que não? Vocês pensam que viver e existir é a mesma coisa? Não. Muitos existem, mas não vivem. E muitos que vivem uma vida louca, na loucura, se drogando em todas as festas, pegando todas as menininhas, eles acreditam que estão vivendo, que a vida se reduza às satisfações que o ser humano possa sentir em sua vida, correr atrás dos desejos, que os desejos satisfeitos, eles correspondam a viver. Mas também não é isso. Porque quem vive uma vida louca, na verdade ele não está vivendo, ele está se destruindo, ele está se drogando, ele está se alienando, ele está fugindo da realidade através da satisfação dos desejos. Porque quem vive apenas para os seus desejos, ele está promovendo uma fuga da realidade. Ele não está vivendo a sua vida de forma plena. Então façamos a seguinte diferenciação aqui. Para viver é preciso ter vida interior. Somente pode viver quem tem vida interior. Quem tem o seu íntimo desperto, em alerta, para poder perceber e sentir a vida da forma como ela é. E aquele cara que vive apenas para a satisfação dos seus desejos, ele também não está vivendo. Ele está existindo apenas. Porque ele não está desenvolvendo a sua vida interior. Ele apenas está alimentando e cultivando os seus baixos desejos, os seus baixos instintos. E com isso, o próprio indivíduo está se autodestruindo. Porque o que são os desejos, se não a própria autodestruição do ser humano, quando ele se entrega a eles de uma forma desequilibrada? Porque os desejos, quando eles fogem dos limites e o ser humano vive apenas para eles, ele está se destruindo. Ele está se destruindo. O desejo se volta contra o próprio ser humano. E o desejo vai roubando o ser humano de si próprio, até que o seu desejo se torna o dono dele. E muitas pessoas são escravas dos seus desejos. Elas são dominadas por eles, são arrastadas. Quem não controla os seus desejos, ele vai ser arrastado por eles e não vai mais ter domínio e controle sobre si próprio. Então alguém poderia perguntar: ah, mas o que são os desejos? Nós temos desejos. É algo natural do ser humano. Sim, é algo natural nós querermos algo da vida. Mas façamos aqui uma diferenciação entre vontade e desejos. A vontade é algo interior, é algo moderado, é algo equilibrado. Quando você se entrega à sua vontade, as suas escolhas, elas sempre são equilibradas, elas são positivas, elas lhe trazem coisas boas dentro da ação da lei da causalidade. Já os desejos, que estão relacionados aí aos baixos instintos, uso de drogas, bebedeiras, a sexualidade depravada, a pessoa que se preocupa apenas com a aparência externa, o mundo da moda, aquela pessoa dinheirista que acredita que o dinheiro é a coisa mais importante. É importante sim, mas o dinheiro não pode ser transformado num Deus na vida da pessoa. Então, quem segue todas essas tendências de uma forma cega, sem nenhuma espécie de autocontrole, ele é arrastado pelos seus desejos. E os seus desejos o dominam, o escravizam, o roubam de si mesmo, e o ser humano, por fim, ele acaba se arruinando,
Porque quando ele não coloca limites aos seus desejos, ele acaba se arruinando. E muitas pessoas que vivem apenas para esses desejos, elas acreditam que isso é viver, que a verdadeira vida é gozar de todos esses desejos, é correr atrás deles, é fazer todo o possível para que os desejos possam ser atendidos. Só que esses desejos, eles são carnais, eles estão ligados ao corpo, enquanto que a vontade é algo interior e espiritual. A vontade, a verdadeira vontade, ela eleva o ser humano moralmente. E isso faz com que ele escolha satisfações boas para ele. Prazeres elevados. Existem prazeres elevados. Por exemplo, você tomar uma taça de vinho de uma forma moderada é um prazer elevado. Agora, você se entregar à alcovitagem de uma forma indiscriminada, acreditando que a bebida ela encerra o sentido da vida, como muitos alcoólatras o fazem, porque a bebida se torna o sentido da própria vida dessas pessoas, isso gera a autodestruição. E isso é um baixo desejo. É algo que leva o ser humano à ruína. Então, para viver de fato, o ser humano precisa descobrir as suas verdadeiras vontades dentro de si. O ser humano precisa desenvolver a sua vida interior, porque a vida está ligada à vida interior. O viver está relacionado à vida interior. Agora, o existir está ligado às coisas passageiras que vêm e vão embora, que não agregam nada ao ser humano, que o deterioram, que o destroem a médio e longo prazo. A vontade, a verdadeira vontade, ela promove o bem a médio e longo prazo. Já os desejos destroem o ser humano a médio e longo prazo. E é por isso que ele precisa tomar muito cuidado para escolher as coisas certas em sua existência. Aquelas coisas que realmente lhe agreguem algo, que somem em sua vida e não que subtraiam. Porque muitas pessoas escolhem coisas que apenas subtraem a sua própria vida. E o que resta, por fim, é a decadência, é a degradação, a dor e o sofrimento, quando o ser humano se entrega às coisas erradas e não às coisas elevadas. Então, realmente o ser humano ele precisa viver. Mas viver não significa entregar-se a todos os desejos, prazeres e satisfações, porque isso também não é viver. Isso é apenas existir, é ver o tempo passar, é ver-se envelhecendo a si mesmo sem evoluir, sem evoluir. Falo aqui numa perspectiva da consciência, da espiritualidade, do verdadeiro saber que o ser humano precisa desenvolver dentro de si mesmo, para que ele possa chegar no fim da sua vida e alcançar um mínimo grau de sabedoria. Porque o objetivo da vida de cada um é a busca pela sabedoria. Nós deveríamos nos tornar minimamente sábios até o dia da nossa morte terrena. Só que a maior parte das pessoas não procura por isso. A maior parte das pessoas se perde neste mar de desejos que o mundo virou, neste mar de futilidades, excentricidades, e onde as pessoas por fim acabam se afogando, porque os desejos eles promovem um afogamento do eu interior das pessoas, uma mortificação do eu espiritual, do verdadeiro eu, do ser da pessoa, do ser. E quem não alimenta a vida interior, ele mata o seu ser. E quem mata o seu ser, ele não vive, mas apenas existe. E quem existe pode existir de uma forma muito assim mecânica de não entregar-se a desejos, né? De não viver
materialmente, ou também afogar-se nos desejos. Afogar-se nos desejos, porque assim existe, por um lado, uma falsa moralidade e, por outro lado, o afogamento nos desejos. Só que essas duas coisas personificam apenas um mero existir de quem não vive, que é algo completamente diferente do que aquele que tem uma vida interior. Somente vive de fato quem está desperto, consciente, que tem vida interior. Esse vive, mas quem não tem vida interior apenas existe. E assim os anos da vida passam e um sujeito desses não agrega nada ao seu ser. Bem pelo contrário, o seu ser atrofia e se torna inaudível, de tal modo que ele já não consegue mais ouvir nada dele, porque ele se torna soterrado debaixo de pilhas e escombros de ilusões que mortificam o ser. E o que sobra é apenas o ter. Mas o ter não é suficiente para que o ser humano possa viver. Viver de fato, de forma consciente, como aquele que busca o verdadeiro saber. Quem não alimenta essas coisas apenas existe, e quem apenas existe leva uma existência vazia. E quem leva uma existência vazia procura a satisfação nos baixos desejos, nos baixos prazeres e nas baixas satisfações. E tudo isso leva o ser humano à ruína, à autodestruição e à ignorância acerca de si mesmo. Porque quem apenas existe, ele é ignorante acerca de si mesmo. Se ele não fosse ignorante acerca de si mesmo, ele seria diferente, ele se conheceria e também viveria, e não apenas existiria. Tá? Então vamos cuidar para não confundir o viver com a vida louca, né? Porque quem leva uma vida louca também não vive, ele apenas existe. Como o falso moralista, aquele que não faz nada, né? Que não tem vida interior, que não tem vida interior. O verdadeiro moralista é aquele que tem uma conduta reta, que procura uma excelência moral e que tem vida interior. Todas as suas ações estão pautadas na intuição, na verdadeira vontade. Ele não faz as coisas de forma vazia, de forma mecânica, mas de forma viva, ouvindo e obedecendo a sua vida interior. E é possível ter uma vida interior ativa e ser comportado ao mesmo tempo, ter uma retidão moral. Isso se harmoniza de forma perfeita. Então, isso é viver, é ter vida interior, buscar pela excelência moral e também entregar-se a alguns prazeres, só que de forma moderada e equilibrada, sem exageros, porque são os exageros que destroem o ser humano e, por fim, aniquilam a sua vida interior. E quando a última é aniquilada, o que resta é apenas o existir. Mas existir não é a mesma coisa que viver. São coisas completamente diferentes. Certo, gente? Obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima. Valeu!